Olá, pessoal! Seja bem-vindo de volta ao canal Ali Explica. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre um filme clássico dos anos 90, que marcou muita gente e ainda hoje continua sendo bastante comentado. O Guarda-Costas, 1992, estrelado por Kevin Costner e Whitney Houston. Esse é aquele tipo de filme que mistura romance, drama e suspense, trazendo uma história intensa entre uma grande estrela da música e o homem responsável por protegê-la de uma ameaça misteriosa. Aqui eu vou compartilhar minha opinião sobre o filme, explicando de forma simples como é a história, como são os personagens, a atuação dos protagonistas e principalmente se esse filme realmente vale a pena assistir nos dias de hoje ou não. Também vou comentar sobre os pontos fortes e fracos, para você ter uma ideia clara antes de decidir assistir. Então, se você gosta de filmes românticos com emoção, música marcante e uma história cheia de tensão, fica comigo até o final desse vídeo, porque essa análise vai te ajudar bastante. Já deixa o seu like, se inscreve no canal Ali Explica e vamos direto pro vídeo. O Guarda-Costas, 1992, estrelado por Kevin Costner e Whitney Houston, é um drama romântico com elementos de suspense, que combina fama, perigo e um amor impossível entre duas pessoas de mundos completamente diferentes. A história gira em torno de Frank Farmer, um ex-agente do Serviço Secreto dos Estados Unidos, altamente treinado e extremamente disciplinado, e Rachel Marron, uma das maiores estrelas da música e do cinema da época. O filme explora temas como proteção, obsessão, vulnerabilidade emocional e o peso da fama, tudo isso envolvido em uma narrativa de tensão constante e romance proibido. Frank Farmer é apresentado como um profissional meticuloso, frio e extremamente competente. Ele já foi responsável pela segurança de presidentes dos Estados Unidos e carrega consigo um forte senso de responsabilidade, além de um trauma pessoal relacionado a uma falha de segurança no passado. Esse evento o marcou profundamente e o tornou ainda mais rígido em seus métodos. Após sair do serviço governamental, ele passa a trabalhar como guarda-costas particular, sendo contratado para proteger pessoas de alto perfil. Sua reputação o leva a ser chamado para proteger Rachel Marron, uma cantora e atriz mundialmente famosa que começa a receber ameaças anônimas de morte. Rachel Marron vive uma vida de luxo e fama, cercada por fãs, imprensa e uma equipe que administra sua carreira. Apesar do sucesso, sua vida pessoal é instável e marcada por inseguranças, especialmente em relação à sua segurança e à privacidade. Quando as ameaças começam a se intensificar, sua equipe decide contratar Frank Farmer, o que inicialmente gera resistência por parte de Rachel. Ela é uma pessoa independente, acostumada a controlar sua própria vida e não gosta da ideia de ter alguém controlando seus movimentos ou impondo regras rígidas. A relação entre Frank e Rachel começa de forma conflituosa. Frank impõe regras estritas de segurança, limitando a liberdade da cantora, o que a irrita profundamente. Ele exige mudanças em sua rotina, como evitar multidões descontroladas, reduzir o contato com desconhecidos e seguir protocolos rígidos de proteção. Rachel, por outro lado, vê essas restrições como uma invasão de privacidade e uma ameaça à sua liberdade. Esse choque de personalidades cria uma tensão constante entre os dois, que aos poucos vai evoluindo para algo mais complexo. Enquanto Frank tenta proteger Rachel, ele começa a perceber que a ameaça contra ela é mais séria do que parecia inicialmente. Pequenos incidentes se acumulam, aumentando a sensação de perigo. O comportamento de Frank, sempre atento e desconfiado, contrasta com a aparente despreocupação da equipe de Rachel, que muitas vezes subestima o risco. Esse contraste destaca a diferença entre alguém treinado para identificar ameaças e pessoas acostumadas ao glamour da fama. Com o tempo, Frank passa a acompanhar Rachel em sua rotina diária, incluindo ensaios, apresentações e eventos públicos. A convivência constante entre os dois começa a revelar aspectos mais pessoais de suas vidas. Frank, apesar de sua postura fria,
demonstra uma profunda dedicação ao seu trabalho e uma forte ética profissional. Rachel, por sua vez, começa a enxergar Frank não apenas como um guarda-costas rígido, mas como alguém que realmente se importa com sua segurança, mesmo que isso signifique ser impopular ou desagradável. A relação entre os dois se aprofunda durante uma viagem a uma cabana isolada, onde Frank leva Rachel para garantir sua segurança após uma escalada nas ameaças. Nesse ambiente afastado da pressão da fama e da mídia, eles começam a se conhecer de forma mais íntima e humana. Rachel descobre o lado mais vulnerável de Frank, enquanto ele percebe a solidão e o peso emocional que ela carrega como figura pública. Esse isolamento cria o espaço necessário para o desenvolvimento de um romance entre eles, que surge de forma gradual e intensa. No entanto, o romance entre Frank e Rachel é complicado desde o início. Frank sabe que sua função é proteger, não se envolver emocionalmente com a cliente. Ele entende que qualquer envolvimento pode comprometer seu julgamento e sua eficácia. Rachel, por outro lado, sente-se atraída pela estabilidade e segurança que Frank representa em contraste com o caos de sua vida. O conflito entre dever profissional e sentimentos pessoais se torna um dos eixos centrais da narrativa. Enquanto o relacionamento dos dois se desenvolve, a ameaça contra Rachel continua a crescer. A tensão aumenta quando eventos perigosos começam a acontecer de forma mais direta, incluindo tentativas de ataque durante apresentações públicas. Frank intensifica as medidas de segurança, o que causa ainda mais atrito com a equipe de Rachel e com a própria cantora, que sente sua liberdade cada vez mais restrita. A paranoia aumenta e ninguém sabe exatamente quem está por trás das ameaças. A situação atinge um ponto crítico quando Frank descobre que o perigo pode estar mais próximo do que todos imaginavam. A narrativa se intensifica, transformando-se em um suspense psicológico além do drama romântico. A confiança de Rachel em algumas pessoas ao seu redor começa a ser questionada, e Frank precisa usar toda a sua experiência para identificar o verdadeiro responsável pelas ameaças, antes que seja tarde demais. O clímax do filme ocorre durante uma grande cerimônia de premiação, onde Rachel é uma das principais atrações. Frank, desconfiado de que algo pode acontecer, reforça a segurança do evento e permanece extremamente alerta. A tensão é constante e o público dentro da história, assim como o espectador, sente que algo pode explodir a qualquer momento. É nesse ambiente que o verdadeiro perigo se revela, colocando Rachel diretamente em risco. Durante o desfecho, Frank entra em ação para proteger Rachel em meio ao caos, demonstrando suas habilidades como agente de segurança altamente treinado. A sequência final é marcada por tensão, ação e decisões rápidas que determinam o destino dos personagens. O conflito é resolvido de forma dramática, revelando a identidade do responsável pelas ameaças e encerrando o arco de perigo que permeou toda a história. Após o clímax, o filme retorna ao foco emocional da relação entre Frank e Rachel. Apesar de tudo o que aconteceu, os dois precisam lidar com as consequências de seus sentimentos e das escolhas feitas ao longo da narrativa. Frank, fiel ao seu código profissional, reconhece que sua permanência ao lado de Rachel não é possível, pois isso comprometeria sua função e sua ética. Rachel, por sua vez, precisa aceitar a realidade de sua vida pública e a dificuldade de manter relações normais sob constante vigilância. O desfecho é emocional e marcante, mostrando que o amor entre os dois, embora genuíno, não pode superar completamente as barreiras impostas pela profissão, pela fama e pelas circunstâncias externas. Frank se afasta, mas deixa em Rachel uma sensação de segurança e um impacto profundo em sua vida pessoal. O filme termina destacando a dualidade entre proteção e liberdade, amor e dever, e a dificuldade de equilibrar esses elementos em um mundo cheio de perigos e expectativas. O Guarda-Costas se tornou um sucesso não apenas por sua história de suspense e ação, mas também pela forte presença musical de Whitney Houston, especialmente com a canção I Will Always Love You, que se tornou um dos maiores clássicos da música mundial.
A combinação de romance intenso, tensão constante e performances marcantes fez do filme uma referência cultural dos anos 90, permanecendo até hoje como uma das histórias mais lembradas do cinema romântico. O filme O Guarda-Costas, 1992, reúne um elenco marcante liderado por grandes nomes de Hollywood e da música, com atuações que ajudaram a transformar a obra em um clássico do cinema romântico dos anos 90. A força do filme não está apenas na trama de suspense e romance, mas também na forma como cada ator constrói seu personagem com intensidade, contraste emocional e presença cênica. A seguir, é apresentado um panorama detalhado do elenco principal e do trabalho de cada um dentro da narrativa, explicando como suas performances moldam a história. O protagonista masculino é interpretado por Kevin Costner, no papel de Frank Farmer, um ex-agente do Serviço Secreto dos Estados Unidos que se torna guarda-costas particular. O trabalho de Costner no filme é marcado por uma atuação contida, silenciosa e altamente disciplinada, que combina perfeitamente com a personalidade do personagem. Frank Farmer não é um herói expansivo ou emocionalmente aberto. Ao contrário, ele é alguém que reprime sentimentos para manter o foco na segurança de seus clientes. Kevin Costner constrói essa figura com linguagem corporal rígida, olhar atento e poucos diálogos emotivos, transmitindo a ideia de controle absoluto. A interpretação de Costner também é importante porque cria um contraste direto com o ambiente caótico da fama de Rachel Marron. Enquanto todos ao redor da cantora são expansivos, emotivos ou superficiais, Frank é calculado e observador. Esse contraste é uma das bases do filme, e o autor consegue sustentá-lo sem exageros. Além disso, sua atuação evolui ao longo da história, permitindo que pequenas fissuras emocionais apareçam, especialmente quando Frank começa a desenvolver sentimentos por Rachel. Essa transição gradual, sem perda da essência do personagem, é um dos pontos fortes de sua performance. A protagonista feminina é interpretada por Whitney Houston, no papel de Rachel Marron, uma superestrela da música e do cinema. Este foi um dos papéis mais importantes da carreira de Whitney no cinema, e sua atuação se destaca pela combinação de carisma natural, presença de palco e vulnerabilidade emocional. Rachel Marron é uma personagem complexa, pois vive entre o brilho da fama e o medo constante de ser ameaçada. Whitney Houston traz autenticidade a esse conflito, especialmente por também ser uma cantora mundialmente famosa na vida real. O trabalho de Whitney no filme não depende apenas da atuação dramática, mas também da forma como ela integra sua experiência musical ao personagem. As performances no palco são essenciais para construir a identidade de Rachel Marron, e Whitney interpreta essas cenas com naturalidade, como alguém que realmente domina o ambiente artístico. Ao mesmo tempo, fora dos palcos, ela mostra insegurança, irritação e vulnerabilidade, especialmente ao lidar com as restrições impostas por Frank Farmer. Essa dualidade entre estrela confiante e mulher ameaçada é o núcleo emocional do personagem. A química entre Kevin Costner e Whitney Houston é um dos elementos mais comentados do filme. Ela não é explosiva ou imediata, mas se desenvolve lentamente através de tensão, conflito e respeito mútuo. Ambos os atores trabalham de forma complementar, Costner com contenção emocional e Whitney com intensidade expressiva. Essa diferença cria um equilíbrio que sustenta o romance da história sem torná-lo artificial. O relacionamento entre Frank e Rachel parece ganhar credibilidade justamente porque suas atuações seguem ritmos opostos que se encontram gradualmente. Outro personagem importante é S.Y. Spector, interpretado por Gary Kemp. S.Y. é um empresário de Rachel Marron e representa o lado mais pragmático e comercial da indústria do entretenimento. O trabalho de Gary Kemp no papel é construir um personagem que está constantemente preocupado com a imagem pública e o sucesso financeiro da artista, muitas vezes ignorando os riscos reais à sua segurança. Ele atua como uma figura de pressão que tenta manter a carreira de Rachel em movimento mesmo diante das ameaças.
A atuação de Kemp destaca a superficialidade e o oportunismo presentes no ambiente da fama. S.Y. Spector não é necessariamente um vilão, mas alguém que prioriza resultados acima de preocupações pessoais. Isso cria conflitos diretos com Frank Farmer, que vê a situação sob a ótica da segurança e não da reputação. O ator consegue transmitir essa tensão com expressões de impaciência e decisões rápidas, mostrando um personagem que vive sob pressão constante da indústria. Outro membro do elenco relevante é Bill Devaney, interpretado por Bill Cobbs. Bill é o produtor e figura de confiança dentro da equipe de Rachel Marron. Ele representa um ponto intermediário entre a preocupação com a segurança e o interesse profissional pela carreira da artista. O trabalho de Bill Cobbs é trazer uma presença calma e equilibrada ao filme, funcionando como uma voz de razão em meio ao caos crescente. Cobbs interpreta Bill Devaney com serenidade e experiência, mostrando um personagem que entende os riscos, mas também precisa lidar com as exigências do mundo do entretenimento. Ele apoia a contratação de Frank Farmer, mas também tenta manter a harmonia entre todos os envolvidos. Sua atuação é sutil, baseada em diálogo contido e expressões de preocupação, ajudando a estabilizar o tom emocional da narrativa. Outro personagem essencial é Portman, interpretado por Lloyd Barry. Portman é um dos membros da equipe de segurança e trabalha diretamente com Frank Farmer. Sua função no filme é reforçar o aspecto técnico da proteção, além de mostrar como o sistema de segurança é organizado. A atuação de Lloyd Barry é discreta, mas importante para dar verossimilhança ao ambiente profissional da segurança. Portman não é um personagem central, mas contribui para mostrar a dinâmica de equipe e a seriedade com que a proteção de Rachel é tratada. Ele ajuda a construir o ambiente de tensão constante, onde cada detalhe pode ser crucial. Sua atuação é funcional, reforçando o realismo das operações de segurança. Outro papel menor, mas significativo, é a mãe de Rachel Marron, interpretada por Michelle Lamar Richards como Nikki Marron, irmã de Rachel no filme. Nikki desempenha um papel fundamental na construção do mistério central da trama. Sua atuação é carregada de emoção contida, ciúmes e frustração, elementos que se tornam importantes para o desenvolvimento do suspense. Michelle Lamar Richards interpreta Nikki como uma figura complexa, que vive à sombra da irmã famosa. Sua performance é importante porque adiciona profundidade emocional à história familiar de Rachel. Ao longo do filme, sua presença se torna cada vez mais relevante para a revelação do conflito central, e sua atuação ajuda a manter o suspense psicológico. Além do elenco principal, o filme também conta com vários atores secundários que representam a equipe de produção, segurança, imprensa e fãs. Esses personagens, embora com menos tempo de tela, são fundamentais para construir o ambiente de celebridade em que Rachel Marron vive. Eles ajudam a mostrar a pressão constante da fama, com multidões, fotógrafos e profissionais sempre ao redor da protagonista. A direção de elenco e o trabalho coletivo dos atores secundários são importantes para criar a sensação de que Rachel está sempre cercada, sem privacidade. Essa atmosfera é essencial para justificar a necessidade de proteção constante e reforça o papel de Frank Farmer como guardião em um ambiente imprevisível. Um aspecto importante do trabalho do elenco em O Guarda-Costas é a integração entre atuação dramática e performance musical. Whitney Houston, em particular, traz ao filme cenas de palco que funcionam como extensões de sua carreira real. Essas performances não são apenas parte da narrativa, mas também momentos que definem a identidade emocional da personagem. O elenco ao redor reage a essas cenas de forma a reforçar o contraste entre o glamour público e a vulnerabilidade privada. Kevin Costner, por outro lado, raramente participa dessas cenas musicais, o que reforça ainda mais a separação entre os dois mundos. Sua presença é mais forte nos bastidores, nos momentos de planejamento e tensão. Essa divisão de espaços entre os personagens ajuda a estruturar visualmente o filme e é sustentada pela atuação disciplinada de ambos os protagonistas. Em conjunto,
O elenco de O Guarda-Costas constrói uma narrativa equilibrada entre emoção, suspense e romance. Cada ator contribui para um aspecto específico da história. Costner representa controle e proteção. Whitney Houston representa brilho e vulnerabilidade. Gary Kemp representa o mundo corporativo da fama. Bill Cobbs traz equilíbrio e os demais atores reforçam um ambiente de tensão e vigilância constante. O resultado é um filme em que as atuações não funcionam isoladamente, mas como peças interligadas de uma estrutura emocional complexa. O sucesso da obra depende justamente dessa harmonia entre diferentes estilos de atuação, que refletem os diferentes mundos que colidem na história: o da celebridade, o da segurança e o do amor impossível. O Guarda-Costas, 1992, é um daqueles filmes que conseguem atravessar décadas, porque combinam 3 elementos que o público geralmente valoriza: romance intenso, tensão de suspense e uma forte presença emocional guiada por música e carisma dos atores principais. Dirigido por Mick Jackson, o filme se tornou um grande sucesso comercial e cultural, principalmente por unir Kevin Costner e Whitney Houston em uma história que mistura perigo e amor impossível. Avaliar esse filme hoje exige olhar tanto para seu impacto emocional quanto para sua construção narrativa e ritmo. Do ponto de vista da história, o filme apresenta uma premissa simples, mas eficaz. Um ex-agente do serviço secreto é contratado para proteger uma superestrela da música que está recebendo ameaças de morte. Essa base permite desenvolver 2 linhas principais: o suspense em torno da ameaça e o romance entre os protagonistas. O roteiro não tenta ser excessivamente complexo, o que pode ser visto tanto como uma força quanto como uma limitação. Ele aposta mais na emoção e na atmosfera do que em reviravoltas elaboradas. O grande destaque do filme é a atuação de Kevin Costner como Frank Farmer. Sua performance é marcada por contenção emocional, disciplina e um senso constante de vigilância. Ele não interpreta um herói tradicional, cheio de carisma e expansivo, mas sim um profissional frio, calculista e traumatizado por falhas do passado. Essa escolha torna o personagem mais realista dentro do contexto da história, mas também pode fazer com que alguns espectadores o considerem distante ou pouco expressivo em certos momentos. Por outro lado, Whitney Houston traz uma energia completamente diferente ao filme. Como Rachel Marron, ela representa o brilho da fama, a vulnerabilidade da exposição pública e a pressão constante de viver sob os holofotes. Sua atuação é especialmente forte nas cenas musicais, onde ela praticamente interpreta a si mesma, já que também era uma das maiores cantoras do mundo na vida real. Isso cria uma camada de autenticidade difícil de replicar com outros atores. Ao mesmo tempo, nas cenas dramáticas, ela mostra a insegurança, irritação e medo, equilibrando bem o lado emocional da personagem. A química entre os 2 protagonistas é um dos pontos mais importantes da obra. O romance entre Frank e Rachel não acontece de forma imediata. Ele é construído lentamente, através de conflito, desconfiança e convivência forçada. Isso faz com que a relação pareça mais crível dentro da lógica do filme. Não é um amor idealizado desde o início, mas algo que surge do contato humano em situações de pressão extrema. Ainda assim, alguns espectadores podem achar o desenvolvimento um pouco previsível. Em termos de suspense, o filme trabalha com uma ameaça misteriosa que paira sobre Rachel durante toda a narrativa. Embora o mistério não seja extremamente complexo, ele serve bem ao propósito de manter a atenção e justificar as ações rigorosas de Frank. O filme não é focado em investigação policial profunda, mas sim em sensação de perigo constante. Esse tipo de suspense funciona melhor quando o espectador se envolve emocionalmente com os personagens, o que o filme consegue fazer de forma razoável. Um dos aspectos mais fortes do filme é sua trilha sonora, especialmente a canção I Will Always Love You, interpretada por Whitney Houston. Essa música não apenas se tornou um fenômeno global, mas também reforça o impacto emocional da história. As cenas musicais são usadas como parte da narrativa, ajudando a expressar sentimentos que não são totalmente verbalizados pelos personagens.
Isso faz com que o filme tenha uma identidade emocional muito forte. Do ponto de vista técnico, o filme é sólido, mas não inovador. A direção de Mick Jackson é funcional, priorizando clareza narrativa e impacto emocional em vez de experimentações visuais. A fotografia ajuda a diferenciar os dois mundos principais do filme: o brilho luxuoso da vida de celebridade e os ambientes mais sombrios e controlados da segurança pessoal. Essa dualidade visual reforça o contraste central da história. O ritmo do filme pode ser considerado moderado. Ele não é extremamente rápido nem totalmente lento, mas há momentos em que a narrativa se alonga em cenas de desenvolvimento emocional que podem parecer repetitivas para alguns espectadores modernos. No entanto, isso também contribui para a construção gradual do relacionamento entre os protagonistas, que é o núcleo da obra. Um ponto que pode ser visto como limitação é que o filme segue uma estrutura bastante previsível. A história se encaixa em padrões clássicos de romance com perigo externo: apresentação dos personagens, conflito inicial, aproximação emocional, escalada da ameaça e clímax final. Não há grandes surpresas estruturais, o que pode reduzir o impacto para quem busca algo mais inovador ou complexo. Por outro lado, essa previsibilidade é justamente o que torna o filme acessível e fácil de assistir. Ele não exige esforço intelectual elevado do espectador, mas sim envolvimento emocional. Isso faz com que seja uma boa escolha para quem busca uma experiência cinematográfica mais sentimental e direta, sem complicações narrativas excessivas. O desenvolvimento dos personagens também é um ponto positivo. Frank Farmer não muda drasticamente, mas revela gradualmente sua humanidade ao longo do filme. Rachel Marron, por sua vez, passa por uma transformação emocional mais perceptível, especialmente ao lidar com o medo, a perda de controle e a descoberta de vulnerabilidade fora dos palcos. Essa evolução contribui para a profundidade emocional da história. Outro aspecto interessante é a forma como o filme retrata a fama. Rachel Marron não é apenas uma estrela glamurosa, mas alguém constantemente cercada por pessoas, expectativas e riscos. O filme mostra o lado negativo da celebridade, incluindo falta de privacidade, pressão constante e dependência de equipes de segurança e gerenciamento. Esse tema continua relevante mesmo décadas depois do lançamento. Em relação ao romance, ele é um dos pontos mais debatidos do filme. Para muitos espectadores, a relação entre Frank e Rachel é intensa e emocionalmente satisfatória. Para outros, pode parecer idealizada ou construída de forma um pouco conveniente. Ainda assim, a química entre Costner e Huston ajuda a sustentar a credibilidade do relacionamento, mesmo quando o roteiro segue caminhos previsíveis. O Guarda-Costas, 1992, é um filme lançado em uma época em que o uso de efeitos visuais digitais ainda estava em desenvolvimento e não tinha o nível de sofisticação que vemos hoje. Por isso, quando analisamos os VFX, efeitos visuais, e CGI, imagens geradas por computador, desse filme, é importante entender que a maior parte do impacto visual não vem de computação gráfica avançada, mas sim de técnicas práticas de filmagem, direção de fotografia, edição e efeitos físicos bem planejados. Isso dá ao filme uma estética mais realista e tátil, característica forte do cinema dos anos 90. Naquela época, Hollywood ainda dependia principalmente de efeitos práticos para cenas de ação e suspense. Em vez de criar ambientes digitais ou personagens gerados por computador, os cineastas utilizavam dublês, iluminação controlada, cenários físicos e truques de câmera. Em O Guarda-Costas, isso é claramente visível em várias cenas, especialmente nas sequências de perseguição, eventos públicos e momentos de tensão envolvendo a segurança da personagem Rachel Marron, interpretada por Whitney Houston. Um dos principais elementos técnicos do filme é o uso de coreografia de movimento e bloqueio de cena para simular perigo e tensão. O personagem Frank Farmer, interpretado por Kevin Costner, é constantemente mostrado analisando ambientes, posicionando-se estrategicamente e reagindo rapidamente a possíveis ameaças.
Essas cenas não dependem de CGI, mas sim de planejamento de câmera e atuação precisa. O efeito visual de vigilância constante é criado através de enquadramentos fechados, cortes rápidos e movimentação controlada dos atores. As cenas de multidão são outro ponto importante do filme. Sempre que Rachel Marron aparece em eventos públicos ou shows, vemos grandes grupos de figurantes, flashes de câmeras e movimento caótico ao redor da personagem. Hoje, muitos filmes usam CGI para duplicar multidões, mas em 1992 isso era feito principalmente com pessoas reais. A coordenação dessas cenas exige planejamento rigoroso, porque qualquer erro de continuidade ou posicionamento poderia quebrar a ilusão de realismo. O resultado final é uma sensação autêntica de fama e pressão pública. A fotografia do filme também contribui muito para o impacto visual. Em vez de depender de efeitos digitais, o diretor de fotografia utiliza a iluminação contrastante para separar dois mundos: o brilho intenso dos palcos e eventos de celebridade e a escuridão mais fria dos ambientes de segurança e vigilância. Esse contraste visual funciona quase como um efeito especial emocional, porque ajuda o público a sentir a diferença entre glamour e perigo. Quando falamos de CGI especificamente, é importante destacar que o guarda-costas praticamente não depende desse tipo de tecnologia. No início dos anos 90, CGI ainda era caro, limitado e usado principalmente em filmes de ficção científica ou fantasia. Neste filme, o uso de computação gráfica é mínimo ou praticamente inexistente nas cenas principais. Isso significa que tudo o que vemos, explosões, movimentos de câmera, perseguições, foi realizado com métodos físicos e edição tradicional. As cenas de perigo, como possíveis tentativas de ataque contra Rachel Marron, são construídas através de edição e sugestão visual, e não através de efeitos digitais explícitos. Por exemplo, quando há momentos de tensão em shows ou eventos, o filme usa cortes rápidos, mudanças de ângulo e reação dos personagens para criar a sensação de ameaça. Esse tipo de técnica é muito comum em filmes dessa época e funciona porque o cérebro do espectador completa a informação que não é mostrada diretamente. Outro elemento técnico importante é o uso de som sincronizado com a imagem para intensificar o impacto visual. Embora isso não seja CGI, é parte essencial do efeito audiovisual. Os sons de multidão, flashes de câmeras, passos rápidos e respiração dos personagens são usados para aumentar a imersão. Em muitas cenas, o som é tão importante quanto a imagem para transmitir perigo ou emoção. As performances musicais de Rachel Marron também são um ponto forte visual do filme. Nessas cenas, a produção utiliza iluminação de palco profissional, câmeras em movimento e cortes dinâmicos para criar a sensação de espetáculo ao vivo. Como Whitney Houston já era uma artista real, muitas dessas cenas parecem autênticas, quase como gravações de shows reais. Isso reduz a necessidade de efeitos visuais artificiais e aumenta a credibilidade do filme. Outro aspecto interessante é o uso de dublês e coreografia de ação. Em cenas onde há risco físico, como movimentações rápidas ou possíveis ataques, dublês profissionais são usados para garantir realismo e segurança. A edição, então, combina essas imagens de forma fluida, para que o espectador não perceba a troca entre ator e dublê. Esse tipo de técnica é essencial para filmes de suspense e proteção pessoal como este. O design de produção também desempenha um papel importante na criação da atmosfera visual. Os ambientes são cuidadosamente construídos para refletir o estilo de vida de uma superestrela e a disciplina de um agente de segurança. Hotéis luxuosos, palcos iluminados, bastidores escuros e veículos de segurança são usados para reforçar a narrativa visual sem necessidade de efeitos digitais. Outro ponto relevante é a forma como o filme utiliza a câmera para criar tensão. Movimentos lentos em momentos de calma são contrastados com cortes rápidos em momentos de perigo.
Essa técnica substitui completamente o uso de CGI para simular ação intensa. Em vez de criar efeitos digitais de explosões ou perseguições exageradas, o filme opta por uma abordagem mais realista e contida. Quando analisamos o impacto visual geral, percebemos que o filme depende mais da direção artística do que de tecnologia digital. Isso faz com que ele tenha um estilo mais orgânico e menos artificial. Para muitos espectadores modernos, acostumados com o CGI avançado, isso pode parecer simples, mas também pode ser visto como um ponto positivo, porque aumenta a sensação de realismo. A ausência de CGI pesado também faz com que o filme envelheça de forma diferente. Enquanto filmes modernos podem parecer datados por causa de efeitos digitais ultrapassados, o guarda-costas mantém uma estética relativamente estável, porque depende de elementos físicos reais. Isso contribui para sua longevidade visual. Outro detalhe importante é o uso de montagem paralela em cenas de tensão. O filme frequentemente alterna entre Rachel em perigo e Frank tentando controlar a situação. Essa técnica de edição cria suspense, sem necessidade de efeitos visuais complexos. O espectador sente o perigo através da narrativa, não de imagens digitais. As cenas internas, como casas, hotéis e bastidores, também são construídas com iluminação naturalista e cenografia detalhada. Isso ajuda a manter a coerência visual do filme. Em vez de depender de fundos digitais ou extensões virtuais, tudo é filmado em locações reais ou sets físicos. Em termos de tecnologia de filmagem, o filme utiliza equipamentos tradicionais de cinema dos anos 90, com foco em lentes analógicas e câmeras de película. Isso contribui para a textura visual característica da época, com cores mais suaves e granulação natural. Esse tipo de estética não pode ser replicado facilmente com CGI moderno sem pós-produção adicional. O resultado final é um filme que depende quase totalmente de técnicas clássicas de cinema para criar impacto visual. Em vez de impressionar o público com efeitos digitais, ele aposta na atuação, na direção e na construção de atmosfera. Isso faz com que o VFX de O Guarda-Costas seja mais invisível. Ele não chama a atenção para si mesmo, mas serve à narrativa. Portanto, quando analisamos O Guarda-Costas sob a perspectiva de VFX e CGI, percebemos que ele é um exemplo claro de cinema pré-digital dominante, onde a criatividade prática era mais importante do que a tecnologia computacional. O filme não precisa de efeitos especiais avançados para funcionar, porque sua força está na construção de tensão humana e emocional. Em resumo, o filme mostra que nem sempre é necessário CGI para criar uma experiência visual forte. Com boa direção, atuação sólida e técnicas tradicionais de filmagem, é possível construir cenas impactantes e memoráveis. O Guarda-Costas é um exemplo clássico disso, onde o realismo visual vem da prática cinematográfica e não da computação gráfica. O Guarda-Costas, 1992, é um dos filmes mais marcantes do início dos anos 90, não apenas pelo impacto cultural e pela combinação de romance e suspense, mas também pelo seu enorme desempenho comercial. Quando analisamos o box office, bilheteria e o lançamento em home media, mídia doméstica, percebemos como o filme se tornou um verdadeiro fenômeno global, impulsionado principalmente pelo estrelato de Kevin Costner e Whitney Houston. O sucesso do filme vai muito além das salas de cinema e se estendeu para VHS, DVD e televisão, consolidando seu status de clássico. O desempenho de bilheteria do filme foi extremamente forte desde o seu lançamento. O Guarda-Costas chegou aos cinemas em um período em que o mercado cinematográfico estava em expansão, especialmente para filmes românticos com grandes estrelas. A presença de Whitney Houston, que já era uma das maiores cantoras do mundo, atraiu um público enorme que não era necessariamente frequentador regular de cinemas. Isso ajudou o filme a alcançar um público mais amplo, incluindo fãs de música, romance e drama.
Nos Estados Unidos, o filme teve uma estreia sólida e rapidamente ganhou força através do boca a boca e da popularidade de sua trilha sonora. O público foi atraído tanto pela história quanto pelas performances musicais dentro do filme. A canção I Will Always Love You se tornou um fenômeno global e acabou impulsionando ainda mais a procura pelo filme nas salas de cinema. Esse tipo de sinergia entre cinema e música foi um dos principais fatores do sucesso comercial. Internacionalmente, o filme também teve um desempenho muito forte. Em mercados da Europa, América Latina e Ásia, o Guarda-Costas se destacou como um grande romance dramático hollywoodiano. O tema universal do amor proibido e da proteção de uma celebridade tornou o filme acessível para diferentes culturas. A fama global de Whitney Houston teve um papel fundamental nisso, já que sua música já era conhecida em praticamente todo o mundo. O filme foi especialmente bem-sucedido em mercados onde a música pop americana tinha grande influência. Em muitos países, o público foi ao cinema não apenas pela história, mas para ver Whitney Houston atuar em um papel dramático. Isso fez com que o filme tivesse uma longa permanência em cartaz, já que a demanda continuava mesmo semanas após o lançamento inicial. Em termos de receita global, o filme se tornou um dos grandes sucessos do início da década de 1990. Ele ultrapassou amplamente seu orçamento de produção, gerando lucros significativos para o estúdio. O orçamento do filme foi relativamente moderado para os padrões de Hollywood, especialmente considerando o elenco estrelado e a produção musical envolvida. Isso tornou o retorno financeiro ainda mais impressionante. Um dos fatores que mais contribuiu para o sucesso de bilheteria foi o equilíbrio entre romance e suspense. O filme não se limita a um único gênero, o que amplia seu público-alvo. Pessoas que gostam de romances foram atraídas pela relação entre os protagonistas, enquanto espectadores que preferem tensão e perigo encontraram elementos de suspense suficientes para se manterem interessados. Outro ponto importante é que o filme foi lançado em uma época em que o cinema ainda tinha grande força como principal forma de entretenimento audiovisual. Não havia streaming e o home video ainda estava em crescimento. Isso significa que a experiência de assistir ao filme nos cinemas era mais importante do que em qualquer outra mídia. O marketing foi focado em destacar o romance e a música, o que ajudou a criar expectativa em torno do lançamento. A trilha sonora desempenhou um papel indireto, mas extremamente poderoso no desempenho de bilheteria. O álbum associado ao filme se tornou um dos mais vendidos da história, e isso criou um ciclo de popularidade. Quanto mais a música tocava nas rádios e na televisão, mais pessoas queriam assistir ao filme. Esse tipo de integração entre música e cinema foi um dos grandes motores do sucesso comercial. Após o sucesso nos cinemas, o filme passou a ter uma vida longa no mercado de home media. Na época, o principal formato doméstico era o VHS, que dominava o consumo de filmes em casa. O Guarda-Costas foi lançado em VHS com grande expectativa e rapidamente se tornou um dos títulos mais alugados e vendidos do período. O mercado de locação de vídeos era extremamente forte nos anos 90 e o filme se beneficiou muito disso. Muitas pessoas que não conseguiram assistir ao filme no cinema tiveram a oportunidade de alugá-lo em videolocadoras. O romance e a música tornaram o filme ideal para ser assistido repetidamente em casa, especialmente por casais e fãs de Whitney Houston. O sucesso no VHS também ajudou a prolongar a relevância do filme por vários anos após seu lançamento inicial. Ele continuou sendo alugado e assistido muito tempo depois de sair de cartaz, o que reforçou sua posição como um clássico moderno da época. Com o passar dos anos, o filme também foi lançado em formato DVD. Essa transição para a tecnologia digital trouxe uma nova onda de popularidade, já que o DVD oferecia melhor qualidade de imagem e som. Muitos fãs adquiriram o filme novamente para substituir suas cópias em VHS, o que gerou mais receita para o estúdio. No lançamento em DVD, o filme passou a ser comercializado também como parte de coleções de romances clássicos ou filmes icônicos dos anos 90.
Isso ajudou a manter sua presença no mercado físico, mesmo em uma era em que novos formatos estavam surgindo. A qualidade da trilha sonora continuou sendo um dos principais atrativos para os consumidores. Além disso, o filme também teve transmissões frequentes na televisão ao longo dos anos. Canais de cinema e entretenimento exibiam o guarda-costas regularmente, especialmente em sessões dedicadas a romances ou filmes clássicos. Essas exibições ajudaram a manter o filme vivo na memória do público e a apresentá-lo a novas gerações. O impacto do filme no mercado de home media também está diretamente ligado à sua natureza emocional. Filmes com forte carga romântica e musical tendem a ser revisitados várias vezes pelo público. Isso fez com que o filme tivesse uma longevidade maior do que muitos outros sucessos de bilheteria da época. Outro fator importante é que o filme se beneficiou do estrelato contínuo de Whitney Houston após seu lançamento. À medida que sua carreira musical crescia, o interesse pelo filme também se mantinha alto. Isso criou uma conexão permanente entre sua música e sua atuação no cinema. O desempenho do filme em vendas físicas e locações também mostrou como ele se tornou um produto cultural, não apenas cinematográfico. Ele passou a ser consumido como parte da coleção pessoal de muitos fãs, especialmente aqueles que apreciavam a combinação de romance e música. Ao longo dos anos, o filme foi relançado em versões remasterizadas, com melhorias na imagem e no som. Esses relançamentos ajudaram a introduzir o filme para novas gerações, que não tinham vivido sua estreia original nos cinemas. A qualidade da trilha sonora em alta definição tornou essas versões ainda mais atraentes. O sucesso contínuo do filme no mercado de home media mostra que ele não foi apenas um fenômeno passageiro de bilheteria, mas sim uma obra com apelo duradouro. Ele conseguiu se manter relevante em diferentes formatos e tecnologias ao longo do tempo. Em resumo, o box office de O Guarda-Costas foi impulsionado por uma combinação poderosa de estrelas, música e narrativa emocional, enquanto seu desempenho em home media garantiu sua longevidade cultural. O filme não apenas foi um sucesso nos cinemas, mas também se transformou em um clássico que continuou gerando interesse por muitos anos, através de VHS, DVD e televisão. Esse conjunto de fatores faz com que O Guarda-Costas seja lembrado não apenas como um filme de sucesso comercial, mas como um exemplo de como o cinema e música podem se unir para criar um fenômeno global duradouro. O Guarda-Costas, 1992, é um filme que divide opiniões até hoje, mas continua sendo uma das obras mais lembradas do início dos anos 90. Ele combina romance, suspense e música em uma narrativa simples, porém emocionalmente forte, estrelada por Kevin Costner e Whitney Houston. Para entender se o filme realmente funciona bem ou não, é importante analisar seus pontos positivos e negativos de forma equilibrada, observando tanto sua força emocional quanto suas limitações narrativas e técnicas narrativas. Um dos maiores pontos positivos do filme é a química entre os protagonistas. Kevin Costner interpreta Frank Farmer, um ex-agente do serviço secreto extremamente disciplinado, enquanto Whitney Houston interpreta Rachel Marron, uma superestrela da música que vive sob constante ameaça. A interação entre os dois é construída de forma gradual, começando com conflito e desconfiança e evoluindo para uma relação emocional profunda. Essa construção lenta do romance ajuda a tornar a história mais envolvente e crível para o público. Outro ponto positivo muito forte é a presença de Whitney Houston. Sua atuação como Rachel Marron traz autenticidade ao papel, já que ela própria era uma das maiores cantoras do mundo na vida real. Isso faz com que as cenas de palco sejam extremamente naturais e convincentes. Além disso, sua performance emocional em momentos de vulnerabilidade adiciona profundidade ao personagem, mostrando não apenas uma estrela poderosa, mas também uma mulher insegura diante das ameaças e da pressão da fama. Kevin Costner também contribui significativamente para o sucesso do filme. Sua interpretação é contida, séria e disciplinada, o que combina perfeitamente com o personagem Frank Farmer.
Ele transmite a ideia de um homem que vive sob regras rígidas e que não permite distrações emocionais facilmente. Esse contraste entre ele e Rachel Marron é um dos elementos centrais do filme e funciona muito bem na tela. Um dos maiores destaques positivos do filme é a trilha sonora. A música I Will Always Love You, interpretada por Whitney Houston, se tornou um dos maiores sucessos da história da música e ajudou a elevar o impacto emocional do filme. As cenas musicais não são apenas performances, mas parte essencial da narrativa, ajudando a expressar sentimentos que os personagens não conseguem verbalizar. O filme também se destaca pela sua atmosfera emocional. Ele consegue equilibrar suspense e romance de maneira eficaz, mantendo o espectador envolvido tanto na história de amor quanto na ameaça misteriosa que envolve a protagonista. Esse equilíbrio entre gêneros amplia o público do filme, atraindo tanto fãs de drama romântico quanto de suspense. Outro ponto positivo é a forma como o filme retrata o mundo da fama. Ele mostra o lado glamuroso da vida de uma estrela, mas também evidencia a solidão, a pressão e a falta de privacidade. Rachel Marron não é retratada apenas como uma celebridade, mas como uma pessoa vulnerável que precisa lidar com riscos constantes. Isso adiciona profundidade temática à história. O ritmo do filme também pode ser considerado um ponto positivo para muitos espectadores. Ele não é apressado e permite que o relacionamento entre os personagens se desenvolva de forma natural. Isso ajuda a criar uma conexão emocional mais forte com o público, especialmente com aqueles que gostam de histórias mais sentimentais. A direção do filme também merece destaque. Embora não seja inovadora, ela é eficiente e focada na narrativa. O diretor Mick Jackson consegue manter a história clara e emocionalmente envolvente, sem depender de efeitos exagerados ou cenas confusas. A simplicidade da direção contribui para a acessibilidade do filme. Outro ponto positivo é a construção do suspense. Embora o mistério não seja extremamente complexo, ele funciona bem dentro da proposta do filme. A sensação constante de perigo mantém o espectador atento e justifica as medidas rigorosas de segurança tomadas pelo personagem de Kevin Costner. A cinematografia também ajuda a criar uma identidade visual interessante. O contraste entre os ambientes luxuosos da fama e os espaços mais escuros e controlados da segurança cria uma dualidade visual que reforça o tema central do filme, a tensão entre liberdade e proteção. No entanto, o filme também possui alguns pontos negativos que precisam ser considerados. Um dos principais é a previsibilidade da história. O enredo segue uma estrutura bastante clássica e linear, sem grandes surpresas ou reviravoltas inesperadas. Isso pode fazer com que alguns espectadores mais exigentes sintam que o filme é simples demais em termos narrativos. Outro ponto negativo é que o desenvolvimento do mistério central não é muito profundo. A ameaça contra Rachel Marron serve mais como um elemento de tensão do que como uma investigação complexa. Isso significa que o foco do filme está mais no romance do que no suspense, o que pode decepcionar quem esperava um thriller mais intenso. Alguns críticos também apontam que o ritmo do filme pode parecer lento em certos momentos. As cenas de desenvolvimento emocional entre os protagonistas são importantes, mas podem se tornar repetitivas para quem prefere narrativas mais dinâmicas ou cheias de ação. Outro aspecto negativo é que o personagem Frank Farmer, apesar de bem interpretado, pode parecer emocionalmente distante durante boa parte do filme. Sua personalidade fria e controlada é intencional, mas isso pode dificultar a conexão imediata com o público em algumas cenas iniciais. O roteiro também apresenta alguns clichês típicos de romances de Hollywood. A relação entre o guarda-costas e a cliente segue uma fórmula conhecida, com conflito inicial, aproximação gradual e romance inevitável. Embora isso funcione emocionalmente, não traz muita originalidade para a história. Outro ponto fraco é que alguns personagens secundários não são tão bem desenvolvidos. Eles cumprem funções específicas dentro da narrativa, mas não recebem profundidade suficiente para se tornarem memoráveis.
Isso faz com que o foco fique quase totalmente nos dois protagonistas. Em termos de suspense, o filme poderia ter explorado melhor a investigação sobre as ameaças. Em vez disso, ele se concentra mais na proteção e na relação emocional, deixando o aspecto investigativo em segundo plano. Isso reduz um pouco a intensidade do thriller. Alguns espectadores também podem achar que a transição entre romance e suspense nem sempre é perfeitamente equilibrada. Em certos momentos, o filme parece mais focado no relacionamento do casal do que no perigo iminente, o que pode quebrar um pouco a tensão narrativa. Apesar dessas limitações, é importante reconhecer que o filme nunca pretendeu ser um thriller complexo ou um drama psicológico profundo. Sua proposta principal é emocional, e nesse aspecto ele funciona muito bem. Outro ponto positivo importante é o impacto cultural do filme. Ele se tornou um clássico dos anos 90, principalmente por causa da música e da performance de Whitney Houston. Mesmo quem não assistiu ao filme, provavelmente conhece sua trilha sonora, o que mostra sua força cultural duradoura. Além disso, o filme conseguiu criar uma identidade própria ao misturar música, romance e suspense de forma acessível. Essa combinação fez com que ele se tornasse popular em diferentes públicos ao redor do mundo. Em resumo, O Guarda-Costas é um filme que brilha mais pelos seus aspectos emocionais do que pela complexidade do roteiro. Seus pontos positivos incluem a química entre os protagonistas, a atuação de Whitney Houston, a trilha sonora marcante e a atmosfera emocional envolvente. Já seus pontos negativos incluem a previsibilidade da história, o ritmo em alguns momentos e a falta de profundidade no suspense. O Guarda-Costas, 1992, é um filme que se tornou um marco do cinema romântico dos anos 90, e grande parte do seu impacto vem da forma como foi concebido e estruturado por sua equipe criativa. Quando analisamos o diretor e os roteiristas, percebemos como a visão por trás do filme foi cuidadosamente construída para equilibrar romance, suspense e música, criando uma experiência emocional forte. A direção e o roteiro trabalham juntos para sustentar a química entre Kevin Costner e Whitney Houston, transformando uma história simples em um fenômeno cultural. O diretor do filme foi Mick Jackson, um cineasta britânico conhecido por trabalhar em projetos de televisão e cinema com forte carga dramática. Sua abordagem em O Guarda-Costas é bastante direta e funcional, priorizando a clareza narrativa e a emoção dos personagens. Jackson não é um diretor que busca exageros visuais ou estilos experimentais. Em vez disso, ele foca em contar a história de forma acessível, permitindo que o público se conecte facilmente com os protagonistas e com o conflito central do filme. A direção de Mick Jackson é marcada por um controle constante do ritmo emocional. Ele sabe exatamente quando desacelerar a narrativa para permitir o desenvolvimento do romance e quando acelerar para criar tensão. Esse equilíbrio é essencial para um filme que mistura gêneros tão diferentes como romance e suspense. Em muitos momentos, a câmera é usada de forma discreta, acompanhando os personagens de maneira natural, sem chamar atenção para si mesma. Um dos principais méritos da direção é a forma como ela explora a dualidade entre os dois mundos do filme, o mundo da fama e o mundo da proteção. Jackson cria contrastes visuais e emocionais entre esses ambientes, mostrando o brilho dos palcos de Rachel Marron e a rigidez disciplinada da vida de Frank Farmer. Essa diferença não é apenas narrativa, mas também visual, e ajuda o público a entender a distância entre os dois personagens principais. O diretor também teve um papel importante na construção da química entre os protagonistas. Embora a atuação seja a responsabilidade dos atores, a direção influencia diretamente o tom das cenas. Jackson conduz as interações entre Frank e Rachel de forma gradual, evitando acelerar demais o romance. Isso permite que a relação pareça mais natural e crível ao longo do filme. Outro ponto importante da direção é o uso da música como elemento narrativo. Como Whitney Houston não é apenas atriz, mas também uma cantora mundialmente famosa,
Mick Jackson integra as performances musicais de forma orgânica dentro da história. As cenas de palco não são apenas apresentações isoladas, mas momentos que ajudam a construir a identidade da personagem e a emoção do filme. O roteiro de O Guarda-Costas foi escrito por Lawrence Kasdan, um roteirista e cineasta muito respeitado em Hollywood. Kasdan já havia trabalhado em grandes produções antes deste filme, e sua experiência é visível na forma como ele estrutura a narrativa. O roteiro combina elementos de thriller com romance, criando uma história que é ao mesmo tempo simples e emocionalmente envolvente. A estrutura do roteiro segue um modelo clássico de narrativa: apresentação dos personagens, desenvolvimento do conflito, escalada da tensão e resolução final. Essa simplicidade estrutural é intencional, pois permite que o foco esteja nos personagens e não em complicações narrativas. O roteiro não tenta ser excessivamente complexo, mas sim eficiente na construção emocional. Um dos aspectos mais importantes do roteiro é a construção do personagem Frank Farmer. Ele é apresentado como um homem disciplinado, frio e altamente profissional. O roteiro revela sua personalidade aos poucos, através de suas ações e decisões, em vez de longos diálogos explicativos. Isso ajuda a manter o mistério emocional em torno dele e torna sua evolução mais interessante ao longo do filme. Já Rachel Marron é escrita como uma personagem que vive entre dois mundos, o da fama e o da vulnerabilidade. O roteiro mostra não apenas sua vida pública, mas também suas inseguranças pessoais. Isso cria uma personagem mais humana, que vai além da imagem de celebridade. A escrita de Rachel permite que o público veja o custo emocional da fama. O roteiro também trabalha bem o conflito central entre os protagonistas. Frank representa controle e segurança, enquanto Rachel representa liberdade e expressão. Essa oposição cria tensão constante entre os dois, especialmente no início do filme. O roteiro usa essa diferença para desenvolver tanto o romance quanto o crescimento emocional dos personagens. Um elemento importante do roteiro é o uso da ameaça misteriosa como motor da narrativa. Embora o mistério não seja extremamente complexo, ele serve como estrutura para manter o suspense ao longo do filme. O perigo constante justifica as ações de Frank e cria situações de tensão que mantêm o público envolvido. O roteirista também utiliza diálogos simples, mas eficazes. As conversas entre os personagens não são excessivamente elaboradas, mas transmitem claramente suas emoções e intenções. Em muitos momentos, o silêncio e a linguagem corporal são mais importantes do que as palavras, o que reforça a atuação dos protagonistas. Outro ponto forte do roteiro é o desenvolvimento gradual do romance. Em vez de unir os personagens rapidamente, o roteiro constrói a relação através de conflitos e convivência forçada. Isso torna o relacionamento mais crível e emocionalmente satisfatório. O público acompanha a transformação da desconfiança em respeito e, eventualmente, em amor. O roteiro também equilibra bem os momentos de tensão com os momentos emocionais. Ele não mantém o suspense o tempo todo, mas intercala cenas de perigo com cenas de desenvolvimento pessoal. Isso evita que o filme se torne cansativo e permite que o público respire emocionalmente entre os momentos mais intensos. Apesar de suas qualidades, o roteiro também apresenta algumas limitações. Ele segue uma estrutura bastante previsível, com poucos elementos inesperados. A história se encaixa em um modelo clássico de romance com perigo externo, o que pode parecer formulaico para alguns espectadores. Outro ponto é que o mistério em torno da ameaça poderia ter sido mais desenvolvido. O roteiro não foca tanto na investigação, mas sim nas consequências emocionais da ameaça. Isso reduz a complexidade do suspense, embora fortaleça o lado romântico do filme. A direção e o roteiro trabalham juntos de forma muito harmoniosa. Mick Jackson executa visualmente o que Lawrence Kasdan constrói narrativamente. Essa colaboração resulta em um filme coeso, onde imagem e história caminham na mesma direção.
Outro aspecto importante da direção é a escolha de não exagerar nos elementos de ação. Em vez de transformar o filme em um thriller cheio de cenas explosivas, Jackson mantém uma abordagem mais contida e realista. Isso reforça o foco emocional do filme e evita que ele perca sua identidade romântica. O roteiro também se beneficia do talento dos atores. Kevin Costner e Whitney Houston conseguem dar vida aos personagens de forma convincente, o que ajuda a compensar algumas limitações da escrita. A direção permite que eles tenham espaço para explorar emoções sutis, especialmente nas cenas mais íntimas. A colaboração entre direção e roteiro também é visível na forma como o filme constrói sua atmosfera. Não há excesso de explicações ou cenas desnecessárias. Tudo é feito de forma direta, com foco na experiência emocional do público. Em resumo, o diretor Mick Jackson e o roteirista Lawrence Kasdan criaram juntos uma obra que não depende de complexidade narrativa, mas sim de emoção e conexão entre personagens. A direção garante clareza e equilíbrio, enquanto o roteiro fornece uma base sólida para o desenvolvimento do romance e do suspense. O resultado é um filme que funciona porque entende exatamente o que quer ser: uma história de amor intensa em meio ao perigo e à fama. Mesmo sem grandes inovações técnicas ou narrativas, a combinação entre direção e roteiro transforma o Guarda-Costas em uma experiência emocional duradoura e facilmente reconhecível até hoje. A trilha sonora de O Guarda-Costas, 1992, é um dos elementos mais importantes para entender por que o filme se tornou um fenômeno mundial. Muitas vezes, quando se fala desse filme estrelado por Kevin Costner e Whitney Houston, o público lembra primeiro da música, antes mesmo da história. Isso acontece porque o BGM, Background Music, e as canções foram construídos de forma estratégica para guiar as emoções do espectador, reforçar o romance e intensificar o suspense. A música não é apenas um complemento do filme, mas uma parte essencial da narrativa. A trilha sonora original do filme foi composta por Alan Silvestri, um dos compositores mais reconhecidos de Hollywood, conhecido por criar músicas para filmes com forte impacto emocional e dramático. Em O Guarda-Costas, Silvestri desenvolve uma trilha que mistura elementos orquestrais clássicos com melodias suaves e temas românticos. Sua abordagem é discreta, mas extremamente eficaz, porque não compete com as performances musicais de Whitney Houston, mas sim as complementa. O trabalho de Alan Silvestri no BGM do filme é focado principalmente em criar atmosfera. Em vez de músicas extremamente marcantes ou agressivas, ele opta por composições que ajudam a construir o clima emocional das cenas. Nos momentos de tensão, a música se torna mais sombria e ritmada, enquanto nas cenas românticas ela se torna suave e melódica. Essa variação ajuda a guiar o público emocionalmente ao longo da narrativa. Um dos grandes desafios do filme era equilibrar a trilha instrumental com as músicas interpretadas por Whitney Houston, que já eram, por si só, extremamente fortes e comercialmente poderosas. Por isso, o BGM de Silvestri foi cuidadosamente construído para não sobrepor essas canções, mas sim criar transições suaves entre momentos de diálogo, suspense e performance musical. As músicas originais interpretadas por Whitney Houston são, na verdade, o coração emocional do filme. A mais icônica delas é I Will Always Love You, que se tornou um dos maiores sucessos da história da música mundial. Essa canção não é apenas parte da trilha sonora, ela é um elemento narrativo central. Ela aparece em um momento chave da história e simboliza o sentimento profundo entre os personagens. Além dessa música, outras faixas interpretadas por Whitney, como I Have Nothing e Run to You, também desempenham papéis importantes na construção emocional do filme. Essas canções ajudam a expressar sentimentos que os personagens muitas vezes não conseguem verbalizar. O uso dessas músicas transforma o filme em uma experiência quase musical, onde a emoção é transmitida tanto pela atuação quanto pela voz da cantora.
O impacto dessas músicas foi tão grande que a trilha sonora do filme se tornou um dos álbuns mais vendidos de todos os tempos. Isso mostra como o trabalho musical não foi apenas complementar, mas fundamental para o sucesso global da obra. A música ultrapassou o próprio filme e se tornou um fenômeno cultural independente. O BGM de Alan Silvestri funciona como uma base emocional que sustenta o filme entre as músicas de Whitney Houston. Em cenas de suspense, por exemplo, ele utiliza cordas suaves e batidas rítmicas para criar sensação de perigo iminente. Essas composições não são invasivas, mas ajudam a aumentar a tensão sem distrair o espectador. Nas cenas de romance entre os personagens, a trilha de Silvestri se torna mais delicada, utilizando piano e cordas leves. Isso cria uma sensação de intimidade e vulnerabilidade, permitindo que o público se conecte emocionalmente com Frank Farmer e Rachel Marron. A música, nesses momentos, age como uma ponte entre o silêncio e a emoção. Outro aspecto importante da trilha sonora é a forma como ela respeita o espaço das performances musicais. Quando Whitney Houston está cantando, o BGM praticamente desaparece ou se transforma em apoio mínimo. Isso permite que sua voz seja o centro absoluto da cena, sem interferências. Essa decisão de mixagem é essencial para o impacto das músicas. O trabalho de Alan Silvestri também se destaca pela consistência temática. Ele cria pequenos motivos musicais que representam emoções específicas, como proteção, perigo e amor. Esses temas se repetem ao longo do filme, ajudando a criar unidade emocional. Mesmo que o espectador não perceba conscientemente, esses padrões musicais influenciam sua percepção da história. A trilha sonora também desempenha um papel importante na transição entre cenas. Em muitos momentos, a música é usada para conectar sequências diferentes, criando continuidade emocional. Isso é especialmente importante em um filme que alterna entre cenas de palco, momentos íntimos e situações de perigo. Um ponto interessante é como o filme utiliza o contraste entre silêncio e música. Em algumas cenas de tensão, o som ambiente é reduzido ao mínimo, aumentando a sensação de desconforto. Quando a música entra, ela tem um impacto ainda maior, porque quebra o silêncio de forma emocionalmente significativa. A colaboração entre o BGM de Silvestri e as músicas de Whitney Houston cria uma identidade sonora única para o filme. Não é comum que um filme tenha duas camadas musicais tão fortes funcionando juntas. Normalmente, ou o filme depende da trilha instrumental ou das músicas licenciadas. Aqui, ambos coexistem de forma equilibrada. O sucesso musical do filme também está ligado à produção dos arranjos das canções de Whitney Houston. Essas músicas foram cuidadosamente produzidas para se encaixar na narrativa emocional do filme. Elas não são apenas músicas comerciais, mas partes integradas da história. I Will Always Love You, por exemplo, não é apenas uma música romântica. Ela representa o fechamento emocional da relação entre os protagonistas. Sua construção gradual, começando suave e crescendo em intensidade, reflete a evolução do relacionamento no filme. Outro ponto importante é o impacto cultural da trilha sonora. Poucos filmes conseguem gerar um álbum tão bem-sucedido quanto o próprio filme. Isso fez com que o Guarda-Costas fosse lembrado tanto como uma obra cinematográfica quanto como um marco musical. O BGM de Silvestri, por outro lado, não teve o mesmo destaque comercial, mas é essencial para a estrutura do filme. Ele garante que a narrativa funcione entre as músicas mais fortes, mantendo o equilíbrio emocional da obra. A música também ajuda a definir o ritmo do filme. Em cenas mais lentas, ela suaviza a narrativa. Em cenas de tensão, ela acelera a percepção de perigo. Em momentos românticos, ela reforça a conexão emocional entre os personagens. Outro detalhe técnico importante é a mixagem de som. O filme foi cuidadosamente editado para garantir que a música nunca sobreponha diálogos importantes. Isso mostra um alto nível de controle na pós-produção, essencial para um filme onde a música tem papel central.
A trilha sonora também contribui para a longevidade do filme. Mesmo décadas depois, as músicas ainda são reconhecidas e reproduzidas globalmente. Isso mantém o filme vivo na cultura popular, mesmo para quem nunca o assistiu. Em resumo, o BGM de Alan Silvestre e as músicas interpretadas por Whitney Houston formam juntos o coração emocional de O Guarda-Costas. Enquanto o BGM constrói a atmosfera e sustenta a narrativa, as canções dão voz direta aos sentimentos dos personagens. Essa combinação cria uma experiência única, onde música e cinema se fundem de forma quase inseparável. O resultado é um filme em que a música não é apenas um elemento complementar, mas uma linguagem própria dentro da história. Sem essa trilha sonora, O Guarda-Costas não teria o mesmo impacto emocional, nem teria se tornado o fenômeno cultural que é até hoje. O final de O Guarda-Costas, 1992, é um dos momentos mais marcantes do cinema romântico dos anos 90, porque combina emoção, suspense e despedida de forma intensa e memorável. O desfecho do filme, estrelado por Kevin Costner e Whitney Houston, não se limita apenas a resolver o conflito principal da ameaça contra Rachel Marron, mas também encerra o arco emocional do relacionamento entre os dois protagonistas. É um final que mistura ação, sacrifício e amor não realizado, deixando uma forte impressão no público. Ao longo do filme, a tensão em torno das ameaças contra Rachel Marron cresce gradualmente, e Frank Farmer, interpretado por Kevin Costner, se torna cada vez mais vigilante e desconfiado. O final é construído com base nessa escalada de perigo, levando o espectador a sentir que algo decisivo está prestes a acontecer. A narrativa prepara o terreno para um grande evento público, onde Rachel deve se apresentar diante de uma grande multidão, mesmo com o risco evidente de um ataque. O momento final acontece durante uma grande cerimônia de premiação, onde Rachel Marron está indicada e também se apresenta. Frank Farmer está presente como seu guarda-costas, mantendo atenção constante em todos os detalhes ao redor. Ele observa o ambiente com cuidado, analisando pessoas, movimentos e possíveis ameaças. Essa sequência é construída com uma forte sensação de tensão crescente, onde qualquer detalhe pode indicar perigo. Durante o evento, Rachel sobe ao palco para cantar, e o ambiente parece inicialmente controlado. No entanto, Frank permanece inquieto, percebendo sinais sutis de que algo pode estar errado. Essa sensação constante de alerta é um dos elementos centrais da construção do final. A direção utiliza cortes rápidos e mudanças de foco para mostrar tanto o palco quanto a plateia, criando uma atmosfera de incerteza. Em paralelo ao evento, o filme trabalha com a ideia de que a ameaça contra Rachel pode vir de alguém inesperado. Isso aumenta ainda mais a tensão, porque não se trata apenas de um perigo externo, mas de uma possibilidade de traição ou surpresa dentro do próprio ambiente. Frank, com sua experiência, tenta antecipar qualquer movimento suspeito, enquanto Rachel permanece focada em sua performance. O ponto de virada no final acontece quando a ameaça se torna real e o perigo se manifesta de forma direta. O ambiente da cerimônia se transforma rapidamente de um evento glamuroso para uma situação de caos e emergência. Frank entra imediatamente em ação, seguindo seu instinto profissional e tentando proteger Rachel a qualquer custo. Essa sequência é marcada por movimento rápido, confusão e decisões instantâneas. A partir desse momento, o filme se torna uma mistura de ação e sobrevivência. Frank precisa tirar Rachel da linha de perigo enquanto o ambiente ao redor se desorganiza. O público dentro da narrativa entra em pânico e a segurança do evento tenta reagir, mas a situação já está fora de controle. A habilidade de Frank como ex-agente do serviço secreto é colocada à prova em um cenário extremo. Durante a fuga e proteção de Rachel, o filme destaca o vínculo emocional entre os dois personagens. Não é apenas uma questão de dever profissional, mas também de conexão pessoal. Frank demonstra um nível profundo de cuidado e preocupação, enquanto Rachel começa a confiar completamente nele em meio ao caos. Esse momento reforça a transformação da relação deles ao longo do filme.
O clímax do final envolve confrontar diretamente a fonte do perigo, revelando a identidade por trás da ameaça. Essa revelação dá sentido a todos os eventos anteriores e encerra o mistério central da narrativa. Embora o filme não seja focado em investigação complexa, esse momento funciona como a conclusão lógica da tensão construída desde o início. Após a resolução do conflito principal, o filme entra em sua fase emocional final. A ameaça foi neutralizada, o perigo imediato acabou e os personagens sobrevivem ao evento. No entanto, o impacto emocional do que aconteceu ainda está presente. É nesse momento que o filme muda completamente o foco da ação para o romance e a despedida. Frank Farmer, apesar de ter protegido Rachel com sucesso, sabe que sua presença contínua na vida dela não é adequada. Ele segue um código profissional rígido e entende que o envolvimento emocional entre guarda-costas e cliente pode comprometer sua ética e sua segurança profissional. Essa consciência cria o dilema emocional do final. Rachel Marron, por outro lado, passa por uma transformação emocional importante. Ela percebe o quanto Frank significou não apenas como protetor, mas também como alguém que a enxergou como pessoa, não apenas como celebridade. Essa diferença é fundamental para o impacto do final, porque mostra que o relacionamento deles ultrapassou o nível profissional. Um dos momentos mais icônicos do final é a despedida entre os dois. Após tudo o que aconteceu, Frank precisa partir e Rachel precisa continuar sua vida sob os holofotes da fama. A despedida não é dramática no sentido exagerado, mas é profundamente emocional. Há uma mistura de silêncio, olhar e compreensão entre os dois personagens. Essa cena final reforça o tema central do filme, o conflito entre amor e dever. Frank escolhe cumprir seu papel profissional, enquanto Rachel precisa aceitar que sua vida pública não permite uma relação normal com ele. Essa decisão não é tomada com raiva ou conflito, mas com respeito mútuo. A trilha sonora desempenha um papel essencial nesse encerramento emocional. A música ajuda a amplificar a sensação de perda e nostalgia, reforçando o impacto da despedida. Em especial, a presença das músicas interpretadas por Whitney Houston contribui para transformar o final em um momento altamente emocional e simbólico. O filme termina com uma sensação agridoce. Não há um final completamente feliz, nem uma tragédia absoluta. Em vez disso, o desfecho é realista dentro da lógica emocional da história. O perigo foi resolvido, mas o romance não pode continuar. Essa dualidade é o que torna o final tão memorável. Outro aspecto importante do final é como ele fecha o arco dos personagens de forma individual. Frank permanece fiel à sua identidade de profissional disciplinado, enquanto Rachel evolui de uma estrela vulnerável para alguém mais consciente de sua própria força e realidade. Ambos saem transformados pela experiência. O final também reforça a ideia de que algumas relações não podem sobreviver às circunstâncias externas, mesmo quando há sentimento verdadeiro. A fama de Rachel, o trabalho de Frank e o contexto de perigo constante criam barreiras que não podem ser facilmente superadas. Isso dá ao filme um tom mais maduro e realista. A última imagem do filme deixa o público com uma sensação de memória emocional, mais do que uma conclusão tradicional. Não é um final fechado em termos de continuidade da vida dos personagens, mas é fechado emocionalmente dentro da história que foi contada. Em resumo, o final de O Guarda-Costas funciona em 3 níveis principais: resolução do suspense, ação de proteção e encerramento emocional do romance. Ele combina esses elementos de forma equilibrada para criar um desfecho que é ao mesmo tempo intenso e sensível. O resultado é um final que não depende de grandes reviravoltas, mas sim da força emocional dos personagens e da relação construída ao longo do filme. É isso que faz com que o desfecho continue sendo lembrado como um dos mais icônicos do cinema romântico dos anos 90. Outro aspecto importante da direção é a escolha de não exagerar nos elementos de ação. Em vez de transformar o filme em um thriller cheio de cenas explosivas, Jackson mantém uma abordagem mais contida e realista.
Isso reforça o foco emocional do filme e evita que ele perca sua identidade romântica. O roteiro também se beneficia do talento dos atores. Kevin Costner e Whitney Houston conseguem dar vida aos personagens de forma convincente, o que ajuda a compensar algumas limitações da escrita. A direção permite que eles tenham espaço para explorar emoções sutis, especialmente nas cenas mais íntimas. A colaboração entre direção e roteiro também é visível na forma como o filme constrói sua atmosfera. Não há excesso de explicações ou cenas desnecessárias. Tudo é feito de forma direta, com foco na experiência emocional do público.